Olá pessoal, professor Thiago Spontoni aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar sobre funções. Então qual que é o conceito básico de uma função? Uma função ela é definida quando nós temos dois conjuntos e entre esses conjuntos existe algum tipo de associação, de modo que todo elemento do primeiro conjunto ele esteja associado com um elemento do segundo conjunto, né? Então isso é um conceito bem amplo, bem básico. E de uma descrição formal sobre funções. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função é uma relação de A em B que para todo elemento desse conjunto A exista apenas um elemento que esteja relacionado com ele no conjunto B, ok? Então como que nós podemos escrever isso, né? O f ele é uma função de A em B, se e somente se para todo A, né? Para todo elemento A pertencente ao conjunto A, existe um elemento de Y, elemento de B aqui, chamado de Y, né? Elemento de B, pertencente ao conjunto B, tal que nós tenhamos um par ordenado da forma xy pertencente a essa função, né? Então, uma função, ela pode ser escrita, ou descrita também, né? Através de suas variáveis dependentes, que aqui a gente chama de Y, e de suas variáveis independentes, que nós podemos chamar de x. Lembrando que x e y são as variáveis dependentes e independentes mais comuns, né? Mas pode aparecer outras aí com a mesma ideia de função. Então aqui alguns exemplos para os senhores. Y igual a 2x mais 4, né? E aqui eu já destaco para vocês por que a gente chama o y de dependente e o x de independente. O x são valores que nós iremos atribuir. Então quando você atribui um valor para x, ou seja, ele independe, né? Ele é escolhido pela pessoa. E aí o valor de y associado a ele depende do x. Por isso que é a nossa variável independente e dependente. Outro exemplo aqui de uma função de segundo grau. Y igual a x ao quadrado mais 3x. Esse y também ele pode ser representado como f de x. Então apareceu y ou apareceu f de x, né, dentro do parênteses esse x, nós estamos falando de função, né? Daqui a pouco a gente vai ver o que significa cada um desses termos. Aqui o mesmo exemplo anterior, só que um escrito com y, outro escrito com f de x. Então quais as características que uma função precisa apresentar? É necessário que todo elemento x pertencente ao conjunto A ele participe de pelo menos um par ordenado, né, desse par ordenado xy, que pertence a essa função, ele respeita uma relação. Isto é, todo elemento de A deve servir como ponto de partida. Segunda característica, é necessário que cada elemento x participe de apenas um único par ordenado, né? Então esse par ordenado ele é único quando eu estou saindo do meu x. Depois a gente vai verificar quem é esse conjunto de partida, quem é esse conjunto de chegada. Então, cada elemento desse conjunto A, ele deve servir como único ponto de partida da minha função. Então, aqui eu trouxe um exemplo gráfico para a gente entender isso. Eu tenho o meu conjunto A, que é o meu conjunto de partida, e eu tenho o meu conjunto B, que é o meu conjunto de chegada, onde essa função vai chegar. Existe alguma relação que descreve que esse valor aplicado a alguma relação, ele me retorna esse valor. Observe que todos os elementos do conjunto A estão associados de forma única com elementos do conjunto B, ok? Então a gente precisa ter essa característica. O que é importante destacar? Se a gente verificar através da representação cartesiana, nós conseguimos olhar para esse gráfico, para essa função e saber se ela é função ou não, né? Para a representação cartesiana. Como que a gente faz essa análise? Basta a gente verificar se a reta paralela ao eixo y corta o gráfico em apenas um único ponto. Como assim? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma curva, né? E aí eu quero verificar se essa curva é uma função. Então basta em qualquer ponto eu traçar uma reta paralela ao eixo y e verificar quantas vezes ela cruza a minha curva. Nesse caso aqui, qualquer reta paralela que eu traçar aqui, ela vai cruzar a minha curva em apenas um ponto. Ou seja, essa curva aqui é uma função.
Mesmo que eu não saiba qual a relação que descreve essa função, eu sei que isso é uma função. De forma particular, essa função aqui é a função x ao quadrado. Tá? Vamos para outro exemplo aqui. Eu tenho um círculo aqui. Então, a equação da circunferência. Se eu traçar uma reta paralela, vou aproveitar essa pontilhada que já existe aqui, eu vou verificar que essa reta paralela ao eixo y, lembrando que aqui é o y e aqui é o x, né? Assim como no anterior aqui. Eixo das ordenadas, que é o meu eixo y, e o eixo das abscissas, que é o meu eixo x. Então, eu traçando uma reta paralela ao eixo das ordenadas, eu verifico que essa reta, ela corta a minha curva em 2 pontos. Se ela cortar em 2 ou mais pontos, eu já verifico que essa curva não é uma função. Ok? Então, olhando para a representação gráfica no plano cartesiano, eu já consigo analisar se aquela curva é uma função ou não. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente praticar essa ideia, né, se é função ou não é. Verifique se os esquemas a seguir representam ou não uma função. Então, o que nós percebemos nesse primeiro momento aqui? Temos um conjunto A de partida e um conjunto B de chegada. Existe um elemento que não está associado do conjunto de partida, aqui o meu conjunto A, que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Ou seja, isso aqui não é uma função. Lembra, nós precisamos que todos os elementos do conjunto A estejam associados de forma única com elementos do conjunto B. Olha um outro exemplo aqui. Ah, aqui todos estão associados? Todos estão associados, mas novamente esse elemento aqui do meu conjunto A de partida, ele possui 2 saídas para o conjunto B. Então isso aqui também não é uma função, porque ele precisa ser único, ele é um único ponto de partida. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ó, todos os elementos do A, sempre chamando o conjunto de A e de B aqui, associado com elementos do conjunto B. E essa associação acontece de forma única. Então, nesse terceiro exemplo aqui, isso é uma função. Ok? E por último aqui, uma outra associação, onde todos os elementos do conjunto de partida também estão associados com algum elemento do conjunto B. Por mais que exista uma repetição aqui, isso não tem problema, né? Todos os elementos do conjunto A estão associados de forma única, porque ele só sai um elemento daqui para o conjunto B. Só sai um elemento para o conjunto B. Então, isso aqui é função. Ok? Vamos fazer um exercício aqui, visual, analisando gráficos, para a gente ver se a gente entendeu essa ideia de função. Então vamos lá. Quais das relações de reais em reais, cujos gráficos apresentados a seguir são funções? Observe aqui nesse primeiro exemplo. Se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, qualquer que seja essa reta, ela sempre vai cruzar a minha curva em um único ponto. Então isso aqui é função. Ok? Olha o do exemplo do meio aqui superior. Se eu traçar uma reta aqui, e aí eu não preciso traçar nem mais de uma, porque se eu traçar uma e já der problema, né, essa reta paralela ao eixo das ordenadas aqui, cruzou a minha curva em 2 pontos. Então aqui eu já descarto a possibilidade de ser função. Né? Então não, opa, tem um E aqui, ó. Não é função. Perfeito? Vamos aqui para o terceiro exemplo. Aqui nós devemos tomar um cuidado, porque se eu traçar uma reta paralela ao eixo y aqui, ela vai cruzar em apenas um ponto. E aqui também, né? Então, isso aqui é uma função, só que nós devemos observar que existe um buraco aqui, ó. Então, esse buraco ele não está definido no domínio da minha função. Então, quando eu for escrever o domínio dessa função, vai acontecer uma restrição. Alguns elementos aqui não podem participar dessa função. E aí essa parte de domínio contra domínio imagem nós veremos a seguir. Mas a princípio, retirando esse intervalo aqui, ó, todo o meu gráfico representa uma função. Ok? Exemplo aqui de baixo, ó, primeiro de baixo. Se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, corta o gráfico em apenas um único ponto. Então, é função. Esse gráfico aqui inferior do meio.
Pessoal, aqui nós temos um intervalo aberto, mas esse mesmo intervalo, ele fecha aqui. Então, se eu traçar uma reta aqui, esse ponto não participa, esse ponto superior aqui, ele não participa do meu gráfico, mas o de baixo participa. Então, isso aqui também é o gráfico, né? E se eu traçar outras aqui, ó, eu vou verificar que essa reta cruza, sim, essa curva, essas retas paralelas cruzam essa curva apenas em um ponto. Então, é função. Todas essas restrições de intervalo aberto, intervalo fechado, elas são descritas no domínio da minha função. Ok? E aqui eu tenho essa reta aqui, que se eu traçar uma reta sobreposta a ela, ela vai cruzar em infinitos pontos. Então, aqui eu já verifico que não é função. Ok? Então, só para ticar aqui o que é função, a primeira, a terceira, a quarta e a quinta. Sempre utilizando a estratégia de se traçar uma reta paralela ao eixo Y, né? Conhecido como eixo das ordenadas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse domínio da função. O domínio é o conjunto onde existe um x pertencente a A, né? Para que exista um y pertencente a B, necessário para se formar um par ordenado. Né? Então, de uma forma prática, domínio é o meu conjunto de partida. Então, há um exemplo gráfico aqui, e aí eu posso escrever quem é o meu conjunto domínio, né? O domínio de F aqui. Ele é o conjunto formado pelos elementos do meu ponto de partida, chamando aqui de A e aqui de B. Quem são os elementos do meu conjunto de partida? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, esse é o meu domínio, meu conjunto de partida. Né? Todos os elementos aqui do conjunto A estão associados com algum elemento do conjunto B. Vamos falar um pouquinho agora também sobre contradomínio de uma função. Contradomínio é o conjunto dos elementos que podem ser relacionados com o conjunto domínio, com o meu conjunto de partida. Ou seja, o contradomínio é todo o meu conjunto B. Né? Então, vou chamar aqui de contradomínio da minha função. São todos os elementos que podem estar associados com o conjunto A. Quem são os elementos que podem ser associados com o conjunto A? É todo o meu conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nesse meu exemplo. Lembrando que o meu contradomínio, não necessariamente todos os elementos vão estar associados. Eles são as possibilidades de associações, ok? Dando a ideia já de contradomínio, agora a gente pode apresentar o conceito de imagem. O que é imagem? É o conjunto dos elementos que estão de forma efetiva relacionados com os elementos do conjunto A. Né? Ou seja, a minha imagem ela é um subconjunto do meu conjunto, do meu contradomínio. Né? A minha imagem ela está contida dentro do meu contradomínio. Então aqui de novo, eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. E aí a minha imagem, aqui chamado de imagem de F, são os elementos que realmente, né, de forma efetiva, estão relacionados com o conjunto A. Quais são esses elementos? Nesse caso é o 0, o 2, o 3, o 4 e o 6. Então ele é um conjunto menor, podendo ser igual, né, dentro do meu contradomínio. Então é o 0, 2, 3, 4 e 6. Perfeito? Vamos seguir então. Quando a gente fala sobre funções, nós podemos dizer que duas funções, elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Se elas forem diferentes, né, elas não têm relação nenhuma. Mas e se elas forem iguais? Quais as características que elas precisam apresentar? Eu preciso que o meu conjunto de partida de uma função f, então eu estou falando que f de x é igual a uma função g de x. Então, para elas serem iguais, eu preciso que o conjunto de partida da f seja igual ao conjunto de partida da g, que é isso que está escrito aqui, e os elementos que vão estar associados com o conjunto de A em relação a F tem que ser os mesmos elementos de D com relação a C, ou seja, o conjunto de chegada das duas funções, independente do x que eu escolha no meu conjunto A, tem que ser o mesmo. Né? Observem, que aí é uma informação importante, que funções iguais, elas compartilham do mesmo domínio e do mesmo contradomínio. Por quê? Porque o conjunto de partida
e o conjunto de chegada são idênticos. Então, um exemplo de funções iguais. Se eu tenho um conjunto de partida A, né, com os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto de chegada B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 como elementos, e aí ele fala que existem as funções de A em B definida por f de x igual a x menos 1, e g de x definida por x ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1, são iguais, né? Então ele está me perguntando se essas funções são iguais. Vamos verificar. Eu sei que a minha f sai do A e chega no B, assim como a g também faz isso. Então vamos calcular aqui, ó, o f de 1. O f de 1 nada mais é que eu substituir o x nessa função por 1. Então vai ficar 1 menos 1, que vale 0. Ou seja, o meu par ordenado 1 e 0. Quando eu escolho o x igual a 1, o y que retorna é 0. O f de 2, eu vou ter 2 menos 1, que é igual a 1. Então eu vou ter o par ordenado 2 e 1. E o f de 3, eu vou ter 3 menos 1, que essa é a minha relação, x menos 1, que isso vale 2. Então aqui eu vou ter o par ordenado 3, 2. Então agora eu preciso calcular a g de 1, 2 e 3 também, para ver se ela me retorna os mesmos pares ordenados, né? Caso isso aconteça, essas funções são iguais. Então quem que é meu g de 1? De acordo com a relação que ele me apresentou, é o x ao quadrado menos 1 dividido por 1 mais 1. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0 dividido por 2, isso dá 0. Ou seja, meu par ordenado aqui é o 1, quando eu escolho o x, e ele me retorna o 0. O g de 2, ele vai ficar como 2 ao quadrado menos 1 dividido por 2 mais 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, 3 dividido por 3, que é igual a 1. Ó, o meu par ordenado nesse caso é o 2 e o 1. E, por último, mas não menos importante, minha g de 3, que é 3 ao quadrado mais 1 dividido, menos 1, né? Dividido, deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho. Apagar isso aqui, ó. 3 ao quadrado menos 1, dividido por 3 mais 1. Então, aqui eu vou ter 9 menos 1, 8, dividido por 4, que isso é igual a 2. Ó, meu par ordenado, 3 e 2. Ok? Então, a gente vê que as funções, quando aplicadas no mesmo ponto, retornam os mesmos pares ordenados. Então, essas funções são iguais. Ok? Um outro método para a gente verificar se essas funções são iguais, seria a gente fazer a manipulação algébrica dessas funções. Eu vou pegar a g, porque a f já está na sua forma mais simples. Ó. Como que eu posso escrever g de x? G de x é x ao quadrado, né? Estou repetindo do enunciado, sobre x mais 1. X ao quadrado menos 1, eu posso escrever como x ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre x mais 1. Então, aqui é a diferença dos quadrados. Então, g de x é igual... G de x é igual a x menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x mais 1. Então, esses fatores aqui são iguais, eu posso simplificar. Então, eu posso reescrever a minha g de x como x menos 1. Só que x menos 1 é minha própria f de x. Então, aqui eu deixei para fazer a manipulação algébrica por último, a tela sendo um pouco mais simples, mas para a gente entender que essas funções elas precisam compartilhar dos mesmos pares ordenados para serem definidas como funções iguais, ok? Vamos prosseguir aqui então. Dada essa introdução sobre funções, nós podemos classificar essas funções de acordo com as suas características. E como elas são classificadas? A primeira que a gente vai estudar é a função constante, em seguida a função crescente, a função decrescente, a função injetora, também chamada de injetiva, a função sobrejetora, também chamada de sobrejetiva, a função bijetora, também sendo chamada de bijetiva, a função periódica, a função par e a função ímpar. Então, agora a gente vai estudar cada um desses itens com um pouco mais de profundidade, ok? Então, a função constante.
Independente do valor que eu escolha para a saída, que é o meu domínio, né, que são os meus valores de x que eu escolho, sempre ela vai apresentar o mesmo resultado, ou seja, a mesma imagem, o mesmo valor de y. Então a fórmula geral para a função constante, ó, o meu f de x ou o meu y é igual a sempre um c. Esse c aqui, né, é uma constante. Então não importa o x que eu escolha. Se eu fizer aqui f de 1, vai ser o c. Se eu fizer o f de 2, vai ser o c também. Por quê? Porque essa constante, ela não depende de x, né? Por isso ela chama constante. Vamos lá para um exemplo, então. Y igual a 3. Então, se eu escolher o x igual a 1, eu vou ter o par ordenado 1, 3. Se eu escolher o x igual a 3, eu vou ter o par ordenado 3, 3. Se eu escolher o x igual a 5, eu vou ter o par ordenado 5, 3. Assim como se eu escolher um valor negativo para x, ele vai sempre ter a imagem 3. Ou seja, eu tenho uma reta paralela, né, isso aqui vai para a esquerda ou para a direita, paralela ao eixo x, ao eixo das abscissas. Ok? Uma função crescente. Como o próprio nome diz, né, toda hora que eu atribuir um valor de x, ele vai ter um valor de y, e se esse valor de x atribuído num segundo momento for maior que o primeiro, o valor de y também vai ser maior que o valor do y apresentado anteriormente. Ou seja, quando eu aumento o valor de x, uma consequência disso é que os valores de y também aumentem. Então, há um exemplo aqui. Y igual a x. Se eu escolher o x igual a 1, meu y vale 1. Se eu escolher o x igual a 2, meu y vale 2. Se eu escolher o x igual a 3, meu y vale 3. Se eu escolher o x igual a menos 1, meu y vale menos 1. Ou seja, y igual a x. Se eu escolher o x igual a 0, o y vale 0. Ou seja, nós temos uma reta passando pela origem. Ok? Função crescente. Oposto à função crescente, nós temos a função decrescente. O que acontece com a função decrescente? Quando eu aumento os valores que eu atribuo para x, os valores de y, agora em vez deles aumentarem, eles vão diminuir. Então vamos fazer um exemplo aqui para visualizar isso. Quando eu escolher x igual a 1, meu y vai valer menos 1. Quando eu escolher x igual a 2, meu y vale menos 2. Então percebam que eu estou aumentando o valor de x e os valores de y estão diminuindo cada vez mais. Né? Aqui ele passa pela origem também. Então aqui eu tenho outros pontos também. Então também é uma reta que passa pela origem, só que agora nós verificamos que ela tem uma inclinação diferente em relação à reta crescente, ok? Vamos seguir mais um pouco aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre função injetora. Uma função, ela é injetora se somente se qualquer x que eu escolha no conjunto A e um x2 que eu escolha no conjunto A, ou seja, eu estou escolhendo dois elementos distintos no conjunto A, então eles vão me apresentar imagens distintas no conjunto B, né? Elementos diferentes, eles apresentam imagens diferentes, né? Diferentes elementos do domínio se relacionam com diferentes imagens. Lembrando que imagem é aquele conjunto que está contido dentro do contradomínio. Então, há um exemplo gráfico aqui, ó. Diferentes elementos de x sendo associados com diferentes elementos de y, que é o meu conjunto de partida, o meu domínio aqui chamado de A, e o meu contradomínio chamado de B, e os elementos circulados aqui em verde, eles fazem parte do meu conjunto imagem que está contido no conjunto B. Né? Vamos fazer essa análise gráfica dessa função injetora. Como que eu sei se é uma função injetora? Quando eu traço retas paralelas ao eixo x, então eu verifico que essa reta ela corta a minha função em um ou nenhum ponto. Então aqui eu tenho a função x ao quadrado, onde o meu domínio são os reais positivos, né? Desculpa, os reais não nulos. Então ela começa aqui e vai subindo aqui, mais ou menos assim. É algo desse tipo aqui, um pedaço da minha parábola.
Se eu traçar retas paralelas ao eixo x, eu vou verificar que essa reta vai sempre cruzar a minha curva em um único ponto. Então aqui eu classifico essa função definida nesse domínio aqui como uma função injetora. Se eu mudar o meu domínio, pode ser que ela não seja mais injetora, ok? Então a função x² ela é injetiva nesse domínio. Função sobrejetora. Para todo x que pertence ao conjunto A, existe um elemento no y. Ou seja, a minha imagem é o próprio contradomínio. Eu preciso que todos os elementos do contradomínio estejam relacionados com os elementos do meu domínio, que é o meu conjunto A. Então, um exemplo aqui de função sobrejetora. Ó, meu ponto de partida que é o meu conjunto A, meu ponto de chegada que é o conjunto B. Todos os meus elementos estão associados com todos os elementos do conjunto B. Meu domínio. Aqui é o meu contradomínio, que é igual à própria imagem. Por quê? Porque todos os elementos do domínio estão sendo relacionados. Então, essa relação são os elementos da minha imagem. Ah, mas tem o zero, 2 elementos chegando no zero. Não tem problema, todos os elementos estão associados, fazendo pares ordenados. Então, aqui eu tenho um exemplo de função sobrejetora. Vamos ver essa parte gráfica aqui, então. Se eu traçar retas paralelas ao eixo x, eu vou verificar que a função sobrejetora, ela corta o gráfico em um ou mais pontos, né? Na função injetora, ela cortava em um ou nenhum. Então, aqui ela corta em um ou mais de um. Então, aqui agora eu tenho a função x², né? Então, algo desse tipo aqui. E aí, se eu traçar retas paralelas ao eixo x, ela corta em 2 pontos. Agora, meu domínio são todos os reais. Então, eu posso desenhar os dois lados dessa minha parábola, né? Então, aqui é um exemplo de uma função injetora. E aqui a minha imagem são os reais não negativos, né? Que é do 0 para cima aqui. Função bijetora. Para a função ser bijetora, né, ela precisa ser injetora e sobrejetora. Então, ela precisa ter as duas características apresentadas anteriormente. Ou seja, para qualquer elemento da minha imagem, né, y pertencente a B, existe um único elemento do conjunto de partida, que é do meu conjunto A, do meu domínio. Olha um exemplo aqui, ó. O meu elemento 1, ele está associado com apenas um elemento do conjunto B. Então, do meu domínio, o meu elemento 0 está associado com apenas um elemento, assim como os outros aqui. Cada elemento do meu domínio se relaciona com apenas um elemento do meu contradomínio, que é a minha própria imagem, e essa relação é única, né? Todos os elementos estão associados, então eles formam únicos pares ordenados. Vamos fazer essa análise gráfica da função bijetora, então. Se nós traçarmos retas paralelas ao eixo x, a gente vai verificar agora que ela corta essa curva em apenas um ponto. Então, aqui a função x, módulo de x, que é algo desse tipo aqui. Aqui ela vai subir bastante, aqui ela vai descer bastante. Então, ela vai ser algo desse tipo aqui assim, ó. Então, se eu traçar retas paralelas ao eixo x, eu vou verificar que essa reta paralela ao eixo x, ela corta a minha curva em apenas um ponto. Então, isso aqui é um exemplo gráfico de uma função bijetora, ok? Ela satisfaz a qualidade de ser injetora e, ao mesmo tempo, a qualidade de ser sobrejetora. Perfeito? Vamos falar agora um pouquinho sobre função periódica. Uma função de A em B, ela é periódica se existe um número positivo, e aqui nós iremos chamar esse número positivo de P, e ele tem que ser positivo, né? Então ele é maior que 0, que satisfaça a segunda condição. Quando eu acrescento esse P na minha própria função, ela retorna o mesmo valor que o f de x, para todo x pertencente a A. Ou seja, eu vou acrescentando valores pré-definidos, chamados de períodos, né? Que é esse P aqui, chamado de período, e essa função ela vai se repetindo ao longo do tempo, né? Uma função que se repete ao longo do tempo, né,
ela é definida como periódica. Então aqui eu trouxe um exemplo gráfico já pronto para a gente entender. Eu tenho uma função que vai crescendo, aí esse ponto não faz parte da minha função, de repente ela retorna ao seu ponto inicial. Então ela cresce de novo, esse ponto não faz parte. Ela cresce de novo, esse ponto não faz parte, e assim por diante. Então esses intervalos onde ela começa a se repetir, nós chamamos de período. É o tempo onde acontece essa repetição, tá? Muito usado nas funções trigonométricas, que nós veremos no futuro aí. Função par. Uma função ela é chamada de par se somente se toda vez que eu atribuir um valor negativo para a minha variável, ela retorna o mesmo resultado como se eu tivesse atribuído valor positivo para essa variável. Mas como assim? Dando valores simétricos à minha variável, então se eu escolher um número positivo, eu vou pegar esse mesmo valor negativo, nós iremos obter o mesmo valor para a função. Então vamos fazer a análise gráfica dessa função par agora, né? Eu vou desenhar uma função par aqui, que aqui foi definido como x ao quadrado. Então essa função par, ela é dessa forma aqui, é uma parábola. Então, eu vou atribuindo valores para x ali, levando ao quadrado e vou tendo meus respectivos valores em y. O que acontece? Quando eu fizer o f de 1, né, o f de 1, ele me retorna o ponto 1. Só que se eu fizer o f de menos 1, olha aqui o f de menos 1, ele também me retorna o ponto 1. Então, eu escolhi valores simétricos aqui, que é o 1 e o menos 1, e eles me retornaram a mesma imagem. Se eu fizer isso para o 2 também, ó, o f de 2 vale 4. E se eu calcular o f de menos 2, utilizando essa função, que seria o f de menos 2, é menos 2 elevado ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que isso também vale 4. Então, atribuindo valores simétricos para x, ela sempre resulta no mesmo valor. Então, essa é a definição de função par. Oposto a isso, eu tenho a função ímpar. O que a função ímpar faz? Quando eu atribuo valores simétricos para x, quem vai ter essa simetria agora não é em relação ao eixo y, como aconteceu na função par. Essa simetria ela vai acontecer em relação ao eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, valores simétricos à variável, nós obtemos valores simétricos para a função, né? Então, ó, um exemplo aqui, ó. A minha função, quando eu atribuo o valor de x igual a 1, aí ela vai subir bastante aqui, porque aqui é um cubo, né? E vai descer bastante. Então, ela é desse tipo aqui, ó. Algo parecido com isso. Se eu fizer o f de 1, eu vou ter que isso vale 1. Se eu fizer o f de menos 1, como aqui é um cubo, eu vou ter menos 1 ao cubo, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, então isso vai me retornar menos 1. Então, valores simétricos da minha variável retornam valores simétricos da minha função. Se eu escolher o 2, ela vai me retornar o 8 aqui. E se eu escolher o menos 2, ela vai me retornar o menos 8, ou seja, valores simétricos para a própria função. Então vamos fazer alguns exercícios aqui para praticar essas ideias, na verdade, que foram apresentadas anteriormente. Então o primeiro exercício é um exercício totalmente visual para a gente olhar e tentar entender um pouco sobre as funções. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas em que f de x sempre, essa palavra aqui é importante nesse exercício, diminui na medida em que o x aumenta? Ou seja, eu estou procurando uma função decrescente. Eu vou atribuindo valores maiores para x e minhas imagens vão ficando sempre menores. O primeiro não é. Por quê? Porque tem um intervalo aqui que essa função é constante. Esse de baixo também não é, porque é uma função constante em todo o intervalo que foi apresentado. Esse aqui não é, porque ele tem um pequeno intervalo aqui, onde essa função é crescente. Eu aumento o valor de x e os meus valores de y também aumentam. Esse aqui não é, pelo mesmo motivo do anterior, ele tem um intervalo crescente.
Então, o que interessa para a gente aqui é essa do meio aqui da parte superior. Por quê? Cada hora que eu atribuo um valor maior para x, eu vou tendo um representante menor em y. Tudo bem que uma hora ele decresce menos, decresce mais, mas em todo o intervalo definido, essa função é decrescente. Ou seja, em todo o intervalo ela sempre diminui. Ok? Vamos para mais um exemplo, mais um exercício. Para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante, ó, importante que essa vazão é constante, e igual a 22 litros por minuto. Qual dos gráficos, abaixo, descreve a quantidade de água no reservatório em litros, né, em função do tempo, que aqui ele fala que está em minutos, a partir do momento que essa torneira é aberta? Pessoal, se esse esvaziamento acontece de forma constante, então nós estamos procurando uma reta, né? Lembra que a função constante ela é uma reta paralela ao eixo x, mas aqui nós estamos procurando uma função que não é constante, o seu esvaziamento é constante, mas nós sabemos que ele não vai ter oscilação nesse intervalo. Então, esse primeiro caso aqui não interessa pra gente, porque em algum momento aqui ele veio esvaziando, de repente ele esvaziou mais rápido, né? Então não foi constante. Esse outro aqui, por ter uma curva, ele também não foi constante esse esvaziamento, né? Então também não interessa pra gente. E esses dois últimos aqui, quando o tempo passa, o reservatório está ficando mais cheio, não mais vazio. Então nesses dois últimos aqui, nesse e nesse, eles não estão sendo esvaziados, eles estão sendo cheios. Então aqui eu não precisava fazer nenhum tipo de conta, é só uma análise gráfica, uma observação. Eu observo que aqui vai caindo sempre com a mesma taxa, né? Então o que interessa para a gente aqui é esse gráfico. Pessoal, então aqui mais um exercício, aparentemente parece que é difícil, mas aí a gente precisa fazer algumas análises com calma. O gráfico de f de x igual a x ao cubo está representado na imagem a seguir. Então olha o x ao cubo aqui, ó. Né? Se eu atribuir o x igual a 1 vale 1, x igual a 2 vale 8, que está lá em cima, e assim por diante. O esboço do gráfico de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 está representado em qual alternativa? Pessoal, por mais difícil que pareça, a gente tem que sempre procurar o caminho mais simples, né? Então olha aqui, se eu calcular o f de 0 nessa função, ou seja, eu estou falando que o x vale 0. Quando eu falar que o x vale 0, esse termo vai ser 0, esse termo vai ser 0, porque eles dependem de x, qualquer número vezes 0 é 0, esse termo vai ser 0, então eu sei que o f de 0 vale 1. Ou seja, a minha função que eu estou procurando, ela precisa ter o par ordenado 0 e 1, né? Lembrando que aqui é o x e aqui é o y. Então vamos observar aqui a primeira, ó. Quando eu atribuo o x igual a 0, ela não está no 1, ela está no 1,5 mais ou menos, não me interessa. Quando eu atribuo x igual a 0, ela está antes do 1, nesse segundo aqui, então não me interessa. Nesse terceiro, x igual a 0, y igual a 0, não me interessa. Nesse quarto, x igual a 0, y igual a 1. Opa, é esse cara aqui que eu estou procurando. Então, uma análise rápida e simples, ok? E o último aqui para a gente verificar, quando x igual a 0, o y vale menos 1. Então, também não me interessa. Perfeito? Um exercício que aparentemente parecia ser difícil, mas ele tem uma resolução simples, ok? Aqui mais um exercício. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função. Então essa função ela está definida no intervalo de menos 3, inclusive o menos 3, né? Até 8, e ela me retorna como imagem o intervalo de menos 2 até 7, incluindo o menos 2 e o 7. Nos quais os pontos pretos, então são essas bolinhas aqui, né? São pontos destacados no gráfico, para facilitar os nossos cálculos aqui. Então ele fala que existe um valor de k que segue essa expressão aqui, ó. E aí ele fala o valor de x para o qual f de x é igual a k. Então primeiro vamos entender quem que é esse k. Esse k, ele fala que ele é o f de menos 3. Então quando o x vale menos 3, significa que esse f de menos 3 vale menos 2. Então f de menos 3 é igual a menos 2. Mas, quem que é o f de menos 1? Quando o meu x vale menos 1, o meu y vale 3. Então aqui mais 3. Mais,
Quem que é o f de 3? Ó, o f de 3, vocês podem ver que ele passa por 2 pontos, só que esse ponto aqui não está incluído no meu intervalo, então me interessa o ponto aqui em cima. O f de 3 vale 7, então mais 7, menos o f de 4. Quando eu escolho o x igual a 4, ele me retorna um y também igual a 4. E quando eu escolho um x igual a 5, que é o meu f de 5, ele me retorna um y igual a 2, mais 2. Pessoal, esses caras aqui são opostos, se anulam. Então eu tenho que o meu k, 3 mais 7, 10. 10 menos 4, 6. Então meu k vale 6. Olhando essa expressão, eu estou procurando um f de x, tal que esse f de x seja 6. Ou seja, eu procuro um valor de x que ele me retorne o valor 6. Então eu vou lá no 6 no meu gráfico e vejo qual que é o x que retorna esse valor. É quando o meu x vale 1. Então, o valor de x para o qual f de x é igual a k, que eu já sei que vale 6, é igual a 1. Letra E. Vamos para o próximo exercício. Então vamos fazer mais um exercício aqui. Considere o gráfico da função definida no intervalo real de menos 4 a 4. Então aqui está meu gráfico, né? Fechado em menos 4 até 4. A partir do gráfico representado, afirma-se corretamente que essa função... Então ele fala na letra A, tem o conjunto imagem igual a menos 4 e 4. Pessoal, menos 4 até 4, incluindo esses dois extremos, não é a minha imagem, é o meu domínio. São os valores que eu posso atribuir para x, e dado o valor que eu atribuir para x, ele vai me retornar um respectivo valor em y. Ok? Então, isso aqui não é a minha imagem. Está errado. É o meu domínio. É constante no intervalo de menos 3 a menos 1. Olha aqui, ó, menos 3 e menos 1. Aí eu vou fechar aqui a bolinha, porque ele falou que é intervalo fechado. Essa função é constante nesse intervalo? É, verdadeiro. Mas vamos analisar os outros itens. É crescente em todo o intervalo de menos 4 a 0? Pessoal, de menos 4 a menos 3, ela é crescente. E de menos 1 a 0, ela também é crescente. Só que de menos 3 a menos 1, nós já vimos na letra B que ela é constante. Então, ela não é crescente em todo o intervalo, né? Existe um pedaço ali que ela é constante. Não possui raízes reais. Isso aqui é um tópico que a gente vai abordar na próxima aula sobre funções do primeiro grau, a ideia de raízes. Mas eu já adianto para vocês que ela possui raízes reais. Por quê? A raiz é definida no ponto de intersecção da minha curva com o eixo x. Então ela tem uma raiz aqui, ó. Eu não sei qual é o valor dessa raiz, mas ela tem uma raiz. Então a letra D é falsa. Pessoal, com isso então nós encerramos nossa aula de funções e aguardo vocês na próxima aula onde nós iremos falar sobre funções do primeiro grau. Obrigado e até breve.